Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, logo no capítulo 1 da primeira carta que ele escreveu, no final do capítulo 1, ele mostra as marcas da conversão dos Tessalonicenses ali, dos irmãos ali da igreja de Tessalônica. E se a gente fizer uma comparação com as marcas que existem na conversão, entre aspas, de muita gente hoje em dia, a gente nota que tem alguma coisa muito errada com as conversões do século XXI, né? A palavra conversão tem sido redefinida de uma forma negativa nos dias atuais. E nós temos que voltar para o padrão bíblico de conversão, né, e começar a usar a palavra conversão, né, com toda a sua essência. No capítulo 1, no verso de número 9, Paulo fala assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Quando Paulo, juntamente com os outros pregadores, passaram por lá, houve repercussão, né? Então houve uma agitação. Repercussão acontece hoje em dia quando pregadores passam nos lugares. Mas a pergunta que deve ficar é: que tipo de repercussão causa quando os pregadores famosos hoje em dia passam nos lugares? Às vezes o que fica é simplesmente uma marca de idolatria. Pessoas idolatrando homens, pessoas idolatrando cantores, pregadores e por aí vai. Às vezes o que fica é uma marca de sentimentalista, uma marca, né, toda envolvida numa aura de autoajuda, mas Paulo diz o que ficou então cravado nos Tessalonicenses depois que eles passaram lá. E diz assim: depois que ingressamos no meio de vocês, vocês deixaram os ídolos. Aí é que tá, eles deixaram os ídolos. Nós sabemos que a mente humana e o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Então nós somos, né, por tendência de depravação, nascidos no pecado, filhos de Adão, nós somos então idólatras. Nós colocamos coisas no nosso coração para tentar preencher a nossa alma, porque não temos Deus. Mas quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, somos eleitos, somos tragos para o Senhor, e a repercussão que isso causa na nossa vida é o que? É o abandono dos ídolos, porque em nós Deus colocou, né, um espaço na nossa alma que é do tamanho da eternidade, como diz Eclesiastes 3. E dentro de nós só podemos ser preenchidos por Deus, pelo Senhor, e os ídolos então são abandonados, né? Os ídolos dos vícios, os ídolos das coisas que nós amamos acima de qualquer outra coisa, nós então abandonamos, né, essas coisas que nos faziam viver de uma forma fútil, de uma forma vaidosa, de uma forma vazia. Abandonar um ídolo não é deixar de gostar de alguma coisa, né? Pessoas que abandonam ídolos, elas ainda têm hobbies, elas ainda têm coisas que elas gostam, mas elas amam Jesus acima de tudo. Elas amam Jesus mais do que as pessoas, elas amam as pessoas mais do que os objetos, elas amam os objetos mais, né, do que outra coisa. Elas amam, por exemplo, os animais mais do que os objetos, amam a natureza mais do que os objetos. Então eles abandonaram os ídolos, é a primeira marca. A segunda é: vós converterdes a Deus para servirdes ao Deus vivo. Eles começaram a servir a Deus. Marca de conversão é servir o Senhor. E servir o Senhor é pregar o Evangelho, é estar na igreja, é congregar, é valorizar a ceia do Senhor, é valorizar a comunidade, é valorizar que nós devemos ajudar uns aos outros, que nós devemos orar, que nós devemos ter vida devocional, que nós devemos ajudar a comunidade local financeiramente, que nós devemos
nos envolver com missões evangelísticas urbanas, que nós devemos então nos envolver com a palavra, com a leitura da palavra. A Bíblia tem que ser a nossa vida, o nosso alimento diário, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é servir ao Senhor e querer repassar a outras pessoas aquilo que você recebeu. Por fim, diz o apóstolo Paulo, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que vos livrará da ira vindoura. Um verdadeiro convertido, ele está esperando a vinda de Cristo, porque sabe que a vinda de Cristo vai, de fato, trazer ira vindoura sobre os filhos da desobediência. Por isso nós pregamos e queremos que as pessoas se convertam, mas nós sabemos que vamos reinar com Cristo no final de tudo. Então nós esperamos ansiosamente a volta do Senhor e nós dizemos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então a conversão, de fato, ela carrega esses pontos fortes no coração. Então, muita coisa que hoje em dia as pessoas estão dizendo que é conversão, não tem nada a ver com conversão. Então, conversão bíblica é isso, né? Então você escolhe com que você fica, com a banalidade do século XXI ou com as escrituras, ok? Deus abençoe.